E dando continuidade a essa bonequinha, paramos aqui nas duas carreiras, certo? As duas últimas carreiras do pescoço, que foram de ponto sobre ponto, que é carreira de número 37 e 38, tá? Então, só recapitulando, né? Este foi a última carreira feita do corpo. Agora começamos a fazer a cabeça, tá? E para isso, aqui, a primeira carreira da cabecinha da boneca, como temos 16 pontos aqui de base, vamos fazer 16 aumentos, tá? Então, aqui, olha, serão 2 pontos para cada ponto de base, tá? E ficaremos com 32 pontos de base na primeira carreira da cabeça. Então, vamos lá? Primeira carreira, 16 aumentos para ficar com 32 pontos. E aqui temos a primeira carreira da cabeça com 32 pontos de base, lembrando que ela foi feita de 16 aumentos. Vamos para a segunda carreira e nela você vai fazer um ponto e um aumento por 16 vezes, ok? Então, quando a gente faz um ponto e um aumento por 16 vezes, aqui nessa base, a gente vai ficar com 48 pontos. Então, segunda carreira, um ponto e um aumento por 16 vezes para ficar com 48 pontos de base. E aqui eu tenho a segunda carreira pronta. Ela foi feita de um ponto e um aumento por 16 vezes. Neste momento, eu tenho uma base de 48 pontos, tá? E é com esses 48 pontos que faremos a terceira carreira. Então, terceira carreira, 48 pontos baixos, somente ponto sobre ponto, tá bom? Vou fazer a minha aqui e já volto com você. Terceira carreira, 48 pontos baixos. E aqui temos a terceira carreira, lembrando que ela foi feita somente de ponto sobre ponto. Então, 48 pontos, e neste momento temos 48 pontos de base, certo? Vamos para a quarta carreira, e na quarta carreira você fará 2 pontos e um aumento por 16 vezes. Quando terminar a carreira 4, de 2 pontos e um aumento por 16 vezes, você terá uma base com 64 pontos de base, 64 pontos baixos, tá bom? Então, quarta carreira, 2 pontos e um aumento para ficar com 64 pontos de base. E aqui está a carreira de número 4 finalizada com 64 pontos de base, certo? Lembrando que ela foi feita de 2 pontos e um aumento por 16 vezes. Então, 64 pontos de base. Agora, eu vou pedir para que você desloque a toalhinha até o centro das costas da boneca, tá? Percebe? Aqui as costas da boneca, a minha linha tá aqui no canto de cá, eu preciso trazer ela aqui para este centro, tá bom? Para você não errar a medida, faz assim, ó, dobra, encontre o ponto central e leve a sua linha até aqui. Vou fazer os meus pontos necessários para chegar no centro das costas e já volto com você. E aqui está a minha linha centralizada nas costas da boneca. Lembrando que, olha, é um fato importante, tá? A minha linha estava para cá, certo? Eu dei a volta toda fazendo os aumentos e acabou aqui. Então, eu fiz pontos simples, pontos baixos simples para chegar aqui. Você, se tiver passado do centro das costas da boneca na quarta carreira, vamos supor que você terminou a carreira aqui, tá? A quarta carreira você terminou aqui. Você não pode desmanchar para chegar aqui, tem que fazer a volta, tá? Porque a quarta carreira ela foi feita de aumentos. Então, se você desmancha para chegar no centro das costas, em vez de fazer a volta, você vai ficar com menos pontos de base. E não pode neste momento, tá bom? Então, aqui, se você estiver onde eu estava, você faça pontos de deslocamento. Se você já tiver passado do centro das costas da boneca na quarta carreira, tipo você estava aqui no outro lado do braço, não desmanche, faça uma volta incompleta até chegar aqui, beleza?
Então, é isso. É muito importante porque senão você desmancha aumentos, né? E desfaz a quantidade de pontos da carreira e não vai dar certo depois. E eu pedi esses pontos de deslocamento, eu pedi para que você fique no centro das costas da boneca, porque agora a gente vai fazer aumentos aqui na frente do rostinho para fazer a saliência da bochecha da boneca. Então, para isso, né, eu vou passar a quantidade de pontos certo, para que os aumentos fiquem concentrados aqui na frente. Então, por isso, da linha estar no centro das costas. Tudo bem? Então, para começar a quinta carreira, que é a carreira que faremos as saliências aqui das bochechinhas, vamos deixar o rostinho mais redondinho aqui na frente. Você vai começar essa carreira fazendo 22 pontos baixos, tá? Eu vou fazer as minhas aqui e volto com você para passar a outra parte. Eu vou dividir em partes essa carreira porque ela é bem específica. Então, a primeira parte da quinta carreira são 22 pontos baixos. E aqui estou, comecei aqui, né, a minha carreira no centro das costas da boneca, fiz 22 pontos baixos. Agora, você vai fazer um aumento e 2 pontos baixos por 3 vezes. Então, um aumento e 2 pontos baixos por 3 vezes. E aqui eu tenho a sequência de aumentos prontas, né? Vamos lá, só recapitulando. Centro da boneca, centro das costas da boneca, 22 pontos baixos, um aumento e 2 pontos baixos por 3 vezes. Agora, faremos aqui 2 pontos baixos. Então, 1, 2, ok? E agora, faremos 2 pontos baixos e um aumento por 3 vezes, ok? Então, depois dos 2 pontos baixos, 2 pontos baixos e um aumento por 3 vezes, tá? Vamos lá, ó. Eu fiz os 2 pontos baixos aqui, agora eu vou fazer os da sequência. Então, 1, 2 e um aumento. É a primeira sequência, certo? Vou repetir. 1, 2 e segundo aumento. A boneca já tá ficando grande, tá difícil de segurar aqui na frente, né? E vamos para a terceira e última sequência. 1, 2 e o aumento da sequência. Então, terminamos aqui a sequência de aumentos na frente do rostinho da boneca. E agora, para terminar essa carreira, você vai fazer aqui 22, deixa eu só puxar aqui, tá tudo embolado, volta, é isso. Você vai fazer 22 pontos baixos para encerrar a carreira, tá bom? Eu vou repetir tudo isso quando eu terminar, para não ficar nenhuma dúvida, porque a gente precisa desses aumentos aqui na frente, tá? Então, agora, a última parte dessa carreira são 22 pontos baixos aqui. E aqui está a minha quinta carreira terminada. Neste momento, nós temos aqui 70 pontos de base, tá bom? Vamos lá, o que foi feito aqui nessa quinta carreira? Primeiro de tudo, centralizamos a linha. Colocamos o nosso marcador aqui no centro das costas da boneca. Fizemos aqui 22 pontos baixos, um aumento e 2 pontos baixos por 3 vezes. 2 pontos baixos e depois 2 pontos baixos e um aumento por 3 vezes e finalizamos a carreira com 22 pontos, tá? Então, essa foi a quinta carreira e percebe que eu tenho aqui, né, os aumentos concentrados na frente do corpinho da boneca para fazer a saliência da bochechinha, tá bom? Então, agora, com esses 70 pontos, faremos 6 carreiras. Vai ser a 6, a 7, a 8, a 9, a 10 e a 11. 6 carreiras de 70 pontos baixos, ok? Vou fazer as minhas aqui e volto com você com elas prontas. E aqui temos as 6 carreiras finalizadas, tá? A 6, a 7, a 8, a 9, a 10 e a 11. 6 carreiras de 70 pontos baixos, prontinhas aqui. Agora, a gente precisa fazer a outra parte do rostinho para evidenciar aqui as bochechinhas da boneca, tá bom? Eu vou dividir
essa carreira número 12 com vocês em partes, como eu fiz com aquela outra. Tá legal? A outra que era a 5. Eu fiz em partes com vocês. Eu vou fazer essa carreira que é a número 12 também em partes com vocês, tá? Então, vamos começar aqui fazendo 19 pontos baixos, ok? Então, faça aí 19 pontos baixos e eu já retorno. E seguimos aqui, tá? Então, aqui estão meus 19 pontos baixos. Agora, você vai fazer uma diminuição e um ponto baixo por 5 vezes, tá? Uma diminuição e um ponto baixo por 5 vezes. E aqui eu fiz a sequência de uma diminuição e um ponto baixo por 5 vezes. Agora, eu vou fazer 2 pontos baixos, 1 e 2. Se você desejar marcar a referência para o nariz da bonequinha mais pra frente, são esses 2 pontos aqui, tá? O nariz ele vai ser feito na carreira de número 13, mas esses 2 pontos baixos que a gente acabou de fazer aqui na carreira, eles podem servir como uma referência, porque eles estão bem no centro do rostinho, tá bom? E aqui a gente continua, né? Se você quiser marcar, ó, coloca um fiozinho de outra cor entre esses 2 pontos, que daí você já vai ter a referência para o nariz. Então, vamos lá. Seguindo aqui agora, você vai fazer um ponto baixo e uma diminuição por 5 vezes, ok? Então, vou fazer o meu aqui, um ponto baixo e uma diminuição por 5 vezes. E aqui eu fiz a sequência de um ponto baixo e uma diminuição por 5 vezes e vou encerrar a minha carreira aqui com 19 pontos baixos, tá? No final dessa carreira, teremos 60 pontos. Eu vou repetir tudinho com vocês, ok? Ó, aqui eu deixei marcado o centro do rostinho, como eu falei pra vocês, eu faço assim, tá vendo? Eu passo um fio para não correr o risco de deformar o ponto, de alargar o ponto aqui, eu passo o fio, dou um nozinho por dentro. Quando eu quero marcar qualquer ponto em carreiras, eu faço assim, ó, um fio de outra cor, de uma cor diferente, dou um nozinho pelo lado de dentro, coloco um marcadorzinho aqui, tá? Assim eu não corro o risco de alargar os meus pontos. E depois, né, é só cortar isso aqui que vai dar tudo certo, vai puxar, né? Não vai ficar deformado o fio aqui, tá? Então, é isso. Agora, para acabar essa carreira de número 12, 19 pontos baixos. E eu já volto para repetir toda a sequência que foi feita nela. Então, vamos lá, carreira de número 12. Começamos ela aqui com 19 pontos baixos, fizemos uma diminuição e um ponto baixo por 5 vezes, 2 pontos baixos, que é que tá aqui. Depois, um ponto baixo e uma diminuição por 5 vezes e finalizamos a carreira com 19 pontos. Então, eu tenho aqui, neste momento, 60 pontos de base, ok? 60 pontos de base. E é com esses 60 pontos de base que vamos fazer 12 carreiras. 12 carreiras de ponto sobre ponto, 12 carreiras de 60 pontos baixos. Então, ó, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Opa, acho que eu contei alguma coisa errada. São 12, não, tá certo, é isso mesmo, são 12 carreiras. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 12 carreiras de 60 pontos, 12 carreiras de ponto sobre ponto, tá bom? Vamos lá, vamos fazer, eu já volto aqui pra gente dar sequência nessa bonequinha. E aqui estão as 12 carreiras prontas, as 12 carreiras de ponto sobre ponto, as 12 carreiras de 60 pontos. Essa última aqui foi a de número 24. Bom, chegou o momento da gente colocar os olhinhos, tá bom? Os olhinhos, eles serão fixados entre as carreiras 14 e 15. Então, aqui, quando eu falei de colocar essa marcação, essa carreira aqui é a de número 12. Aqui é a de número 13 e aqui a 14 e a 15, certo? Se você não fez essa marcação, é só contar de trás para frente até achar a 14 e a 15, tá? Bom, eu tenho aqui marcado o centro do meu rostinho, certo? Que é onde eu falei que
vai servir de referência para fazer o nariz na carreira de número 13, tá? Não vou fazer o nariz agora, porque a minha linha está aqui, eu não vou cortar, emendar e nem abrir o pacote, né? Eu trabalho com um pacote fechadinho assim, trazendo a linha do meio. Então, não vou abrir para pegar aqui de fora, vou deixar para fazer depois o nariz. Mas já serve aí como uma referência também, inclusive para os olhos, ok? Então, aqui, pra gente encontrar o ponto para o olho, né? Então, temos aqui, essa aqui é a carreira de número 12, 13, 14 e 15. Então, é nessa carreira, né? Neste centro aqui, e os olhos são instalados com uma diferença de 10 pontos entre eles, tá? Entre eles instalados, não 10 pontos para fixar o olhinho, entre eles já instalados. Então, eu vou aqui, ó, 13, 14 e 15. Então, é entre essas duas, eu vou contar 5 pontos para a direita e 5 pontos para a esquerda. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Marquei o meu ponto. Vou fazer o mesmo para o outro lado, né? Aqui é 13, 14 e 15. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é o outro, tá? Então, nesse intervalo aqui, eu terei um olhinho e outro olhinho, certo? Para este tamanho de boneca, eu recomendo um olhinho de número 15, tá? 15 milímetros. Então, aqui eu vou colocar o olhinho de forma que a minha bordinha fique onde está o ponto do alfinete, tá? Então, para que ela fique dessa forma, caiu aqui. Para que ele fique dessa forma, provavelmente eu tenho que colocar 1 ou 2 pontinhos para cá, tá? Então, faça aí, meça aí o local certinho para colocar o olhinho na boneca, tá? Eu vou fazer os meus aqui em off, porque esse olhinho é um pouquinho grosso, eu tenho que alargar o ponto, mas é isso, ó. Essa bordinha tem que estar aqui onde está o alfinete, e o mesmo acontece do outro lado. Caiu de novo, assim, né? Então, seria esse o efeito que a gente quer. Esse alfinete tocando essa borda. Vou colocar os meus e já retorno com você. E aí estão os olhinhos instalados com esse nariz esquisito aqui por enquanto, não é? Estão aí os olhinhos, travinha já colocada. Muito importante este processo para que a gente não tenha nenhum acidente. E a partir deste momento, eu recomendo que você comece a trabalhar com o objeto que você vai usar para fazer a sustentação da cabeça, a sustentação do pescoço, tá? Porque vamos começar a fechar a cabeça. E com isso, olha, aproveita, né? Eu não sei o objeto que você vai utilizar, mas para também colocar... Opa, desculpa que eu esbarrei. Para também colocar enchimento no espaço que vai sobrar aqui no pescoço, né? Você tem um objeto que vai entrar aqui e a gente vai ter espaço aqui sobrando que a gente precisa preencher. É importante preencher com enchimento para que também, além de dar a sustentação, para que o pescoço não fique flácido, tá vendo, ó? Eu tenho espaço sobrando aqui, né? Tá certo, não estou com objeto ainda, mas mesmo assim a gente vai ter um espaço de sobra que precisa preencher com enchimento, deixar firme, ok? É enchimento necessário, mas não exagerado, para que você não abra os pontos da boneca, tá bom? Então, a partir desse momento, comece já a trabalhar com este objeto instalado e o pescoço cheio, e vamos direcionando também enchimento aqui para a parte que vai ser a bochecha da boneca, tá? A gente precisa ter enchimento aqui suficiente para que não fique vãos dessa forma, ó, buracos assim. Senão, não tem sentido a gente fazer os aumentos aqui, tá? Então, a gente precisa ajudar com o enchimento para salientar a bochechinha da boneca também. E dito tudo isso, né, a importância do enchimento nessas partes, pescoço e bochecha da boneca, vamos seguir em frente. E a próxima carreira, ela vai ser a de número 25 e ela será de 8 pontos e uma diminuição por 6 vezes, tá? Vamos começar a fechar. Então, carreira de número 25, 8 pontos e uma diminuição por 6 vezes.
para que a gente fique aqui com a base de 54 pontos. E aqui está a carreira de número 25 finalizada. Eu fiz ela com 8 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Então, eu tenho neste momento aqui 54 pontos de base. Veja que eu já coloquei bastante enchimento e ainda cabe mais, tá? Não só, ó, meu objeto tá aqui, o que vai fazer a sustentação do meu pescoço. E não só cabe mais porque eu tenho aqui para finalizar, porque veja, olha, eu tenho espaços vazios aqui, tá vendo? Então, à medida que eu for subindo mais um pouquinho essa cabeça, eu vou direcionando enchimentos aqui para esse local, para que não fique essas dobras aqui, porque daí não fica legal, tá? Você precisa preencher de uma forma que ele fique assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar certinho. Tá vendo? Que ele fique reto, tá? Sem as dobrinhas, sem espaços vazios. Se fica dessa forma aqui, é falta de enchimento, tá, gente? Então, tem que direcionar enchimento aqui pra baixo. Tem que ir forçando ele pra ele vir aqui pra baixo, tá? Então, essa é uma dica, assim, para que vale a pena ter feito essa bochechinha, essa saliência aqui, ok? Então, vamos lá. A próxima carreira é a carreira de número 26. Então, faça aí 7 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Essa é a carreira de número 26, para que você feche a base aqui com 48 pontos, ok? Então, 7 pontos e uma diminuição por 6 vezes para ficar com 48 pontos. E aqui está a carreira de número 26 finalizada. Eu tenho neste momento aqui 48 pontos de base, lembrando que essa carreira ela foi feita de 7 pontos e uma diminuição por 6 vezes, tá? Então, vamos para a carreira de número 27 e faremos 6 pontos e uma diminuição por 6 vezes para finalizar a base de 42 pontos. Então, carreira 27, 6 pontos e uma diminuição por 6 vezes para ficar com 42 pontos de base. E aqui está a carreira de número 27 finalizada, lembrando que ela foi feita de 6 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Neste momento, eu tenho 42 pontos de base. Vamos para a carreira de número 28 e nela você fará 5 pontos e uma diminuição por 6 vezes. No final da carreira 28, você terá 36 pontos de base, tá bom? Então, carreira 28, 5 pontos e uma diminuição por 6 vezes. A carreira de número 28 finalizada, tenho neste momento 36 pontos de base. Lembrando que ela foi feita com 5 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Vamos para a carreira de número 29 e nela vamos fazer aqui 4 pontos e uma diminuição por 6 vezes, tá? Então, carreira de número 29, 4 pontos e uma diminuição por 6 vezes, e você vai encerrar ela com 30 pontos de base. E aqui eu tenho a carreira de número 29 finalizada, lembrando que ela foi feita de 4 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Neste momento, eu tenho 30 pontos de base, certo? Vamos para a carreira de número 30 e nela você vai fazer 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes para finalizar a carreira com 24 pontos de base. Então, carreira de número 30, 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes para ficar com 24 pontos. E aqui está a carreira de número 30 finalizada. Neste momento, eu tenho 24 pontos de base. Vamos para a carreira de número 31 e você vai fazer 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Quando finalizar a carreira 31, você terá 18 pontos, tá? Carreira de número 31, a próxima etapa, 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes para ficar com 18 pontos. E aqui está a carreira de número 31 finalizada, lembrando que ela foi feita de 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Então, eu tenho neste momento aqui 18 pontos de base. Então, agora, neste momento, carreira de número 32. E nela você fará 1 ponto e uma diminuição para ficar aqui com 12 pontos de base, ok? Então, carreira de número 32,
um ponto e uma diminuição por 6 vezes para ficar com 12 pontos de base. E aqui está a carreira de número 32 finalizada, tenho 12 pontos de base e aproveita que essa é a última chamada para colocar enchimento, tá bom? O que tá faltando de enchimento aí, aproveita para colocar agora, porque a próxima carreira a gente vai ter que fazer aqui 6 diminuições, então vai ficar bem fechadinho a circunferência, tá? Então, o que tá faltando de enchimento agora só pode estar faltando enchimento aqui na parte de cima. Aqui embaixo já deve estar toda preenchida, tá? Ó, tá vendo? Ó, tá firminho, não tem os vãos, né? Não tem sobra como se tivesse os espaços vazios mesmo. Tá tudo bem firme, tudo bem cheinho, tá bom? Então, é isso. Agora, faça aqui as 6 diminuições, tá? Porque depois a gente vai fechar com agulha de tapeceiro num anel invertido, ok? Então, carreira 33, 6 diminuições. E aqui estão as 6 diminuições finalizadas, vou só puxar a linha, cortei, né? Vou só puxar a linha para fazer o arremate usando uma agulha, tá? Então, para fazer esse arremate, o que a gente chama de anel invertido, você vai precisar, com a ajuda da agulha, passar por todas as alcinhas aqui, ó, de fora da carreira anterior, pelas 6 alcinhas, tá bom? Então, vamos lá, 1, 2, 3, 4, só mais 2, 5, a última agora, 6. E aqui eu vou delicadamente puxar isso, vendo? Pra fechar. E vou colocar a minha agulha no centro do anel mágico, do anel invertido aqui no caso, tá bom? Vou sair em outro ponto qualquer e alinhar isso aqui. Pronto. Está finalizada. Se você quiser mais uma segurança, né, faça aqui um pontinho simples, tá? E mais uma vez introduza essa linha e saia em outro ponto. Opa, escapou. Mas enfim, vocês entenderam, né? É só cortar o excesso, colocar em outro ponto e cortar o excesso. E está pronta a cabeça da nossa boneca e o próximo passo é fazer os bordados no rosto.